Olá para você, eu espero que você esteja bem e que a sua semana tenha sido maravilhosa. Eu sou a Verônica Pedroso, a criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece meu trabalho, se você está aqui de novo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e já agradeço o seu comentário. Se você está chegando aqui novo, fica sabendo que esse aqui é canal para a gente bater papo, para a gente refletir e para a gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa aonde você mora, a criminalidade ela está em todo lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso do Hichem, um cara de 35 anos, e esse caso aconteceu em Toulon. O Hichem, ele era casado com a Linda, ela tinha 34 anos, e o relacionamento dos dois era um relacionamento bem antigo, vinha lá do tempo do ensino médio. Aqui a gente tá no ano de 2011 e eles estão completando 10 anos de relacionamento. E desse relacionamento, desse casamento dos dois, eles tiveram 2 filhinhos, um menininho de 4 anos e um outro menininho de 9 anos. Eles eram, assim, uma família muito linda, muito respeitosa, muito harmoniosa. Quem olhava assim de fora era muito bonito de ver. A Linda, ela gostava muito de ser mãe, estava sempre presente, ia buscar os meninos na escola, brincava, aquela mãezona mesmo. E o Hichem, ele fazia parte dele, conforme o tempo que ele tinha. Ele trabalhava pra caramba, ele era pedreiro, mas ele era aquele pedreiro sério, gostava de entregar o serviço, o pessoal adorava o trabalho dele. A Linda, ela trabalhava numa empresa e ela era super assim, funcionária do mês, implicada com o serviço dela, gostava de motivar a galera, o pessoal gostava demais da Linda. Então os dois, eles eram um casalzinho assim muito lindo e todo mundo gostava de estar perto dos dois. Dia 12 de outubro de 2011, o Hichem, ele desceu as escadarias ali do prédio dele, onde ele morava com a Linda, e estava ali na frente do predinho dele fazendo alguma coisa, fumando, esperando alguém. E às 21h30, ele ali, tranquilo, esperando alguma coisa, chegou um cara armado, deu um tiro no tórax do Hichem e saiu correndo. A Linda, escutando o barulho, o grito dos vizinhos, aquela coisa toda, sabendo que o marido dela tinha descido por ali, ela chegou ao local e infelizmente ela pôde constatar que era sim o Hichem que estava ali jogado no chão, num mar de sangue e sem vida. Rapidinho a polícia chegou no local, bombeiro, e eles confirmaram que ele tinha perdido a vida ali no local. A polícia científica chegou também no local porque já sabiam de cara que era um crime, pois tinha uma arma de fogo, e eles viram que o tiro foi dado realmente para executar o Hichem, porque foi dado de bem pertinho e ele não teve tempo de nenhum tipo de defesa. Ele simplesmente estava ali embaixo, o cara chegou, atirou e ele perdeu a vida. Foi alguém que esteve ali para realmente matar o Hichem. Mas quem queria fazer isso com ele? Uma família tão bonita, ele não tinha inimigos, trabalhador. Aí que ficava a pergunta e ninguém sabia responder. Quem eram os inimigos do Hichem? De acordo com a esposa Linda, o Hichem não tinha inimigos, não era de brigar, não tinha dívida com ninguém. Ele era realmente assim uma pessoa muito respeitada e querida por todos, do lado da família dele, da família dela, dos amigos, dos vizinhos. A polícia, teve que fazer um interrogatório com ela porque eles precisavam saber maiores informações, mesmo ela estando ali no estado de choque, ele tinha acabado de perder o marido, era muita coisa para ela assimilar, mas começaram a perguntar algumas coisas de imediato para ela e ela contou o que tinha acontecido antes dele ter levado esse tiro. Ela disse que eles estavam assistindo televisão no apartamento, alguém chamou lá no portão, apertou a campainha, ele desceu dizendo que era um amigo. Então daí como ele desceu, ela falou, beleza, vai lá ver o amigo dele, ela ficou assistindo televisão com as 2 crianças. Daí ela escutou aquele barulho todo, desceu também para ver o que era e percebeu que era o marido sem vida. A única coisa que ela disse para a polícia é, eu não sei quem era esse amigo, ele não falou para mim quem era, ela não sabia quem era. A polícia continuou ali conversando com os familiares que começaram a chegar, a irmã, a mãe do Hichem, os vizinhos, e conforme foi indo, foi passando ali as horas, alguns dias, eles descobriram que a família exemplar não era tudo isso não. O casal, eles estavam passando por muitas dificuldades. A Linda parece que ela não gostava mais do marido dela e ela decidiu assim chutar o balde. Ela deixava as 2 crianças com o Hichem e ia curtir a vida dela, ia para restaurante, ia para bar, ia para festa, e esse marido ficava em casa cuidando dos filhos. Então eles tinham um relacionamento assim que todo mundo pensava que era lindo e maravilhoso, mas só quem conhecia a fundo o casal, que era a família, irmão, mãe, sabia que eles estavam passando por uma grande crise. O Hichem, ele só não queria separar dela por causa dos filhos, então ele foi levando esse relacionamento até onde ele fosse conseguir.
Mas aconteceu uma coisa que mudou tudo aí das investigações. O próprio irmão da Linda, ele foi até a delegacia para falar que a Linda, ela tinha um amante, um cara chamado Kamel, e que ele poderia sim ter feito alguma coisa pro Ixen. O Ixen, ele era muito amigo do cunhado, que era o irmão da Linda, e ele achava que talvez esse cara, querendo muito ficar com a Linda, tivesse feito alguma coisa. Então isso ajudou demais nas investigações, porque eles tinham sim um primeiro suspeito, o Kamel. Antes de falar com o Kamel, eles foram refalar com a Linda para saber se realmente era verdade, se ela tinha um amante, se a relação dela estava ruim a esse ponto. E nesse segundo interrogatório que ela foi até a delegacia para conversar, ela deixou claro que sim, ela tinha sim esse amante, era um cara que trabalhava com ela, um tal de Kamel, fazia já uns 7 meses que ela estava com esse cara e ela não pôde evitar. De acordo com ela estava lá no trabalho dela, viu o cara, começaram a se apaixonar, foi aquele fogo da paixão enorme, ela não conseguiu falar não e começou a acontecer o relacionamento e aquela pegação toda. Mas ela deixou muito claro para a polícia, tinha até os documentos, tudo certinho, que ela conversou com o Ixen e ele não era um empecilho, ele não estava brigando com ela para ficar com ela, não. Eles conversaram, ela abriu o jogo, ela contou que tinha o Kamel e eles concordaram em se divorciar, tinha até a data, tudo certinho. Então, para Linda, ela falou claramente para a polícia, o Kamel ele não faria nada pro Ixen, porque a gente já ia divorciar, ele não estava impedindo a gente de fazer nada. Então, a gente ia continuar a nossa vida, eu e o Kamel, e o Ixen ele ia viver a vida dele com quem ele quisesse, mas a gente já ia se divorciar, ó, tem até a data aqui, essa história tá muito estranha. A polícia foi atrás do amante, claro, para falar com o Kamel, ele era assim, o primeiro suspeito que eles tinham ali, ele tinha 29 anos e quando a polícia chegou para fazer o interrogatório, perguntar algumas coisas para ele não foi nada agressivo, respondeu todas as perguntas, ele estava super tranquilo, entregou o celular para a polícia, eles até rastrearam para saber aonde estava o celular dele no dia do crime, ele falou, não tem nada a ver, aí eles vão se divorciar, eu não tinha nada contra o cara, é o pai dos filhos, né, da Linda, porque eu ia fazer mal pra ele, não. Olhando a localização do celular no dia, realmente o celular dele estava na casa dele, em Marsella, que é uma cidade bem longe de Toulon, então ele tinha um álibi perfeito, ele não teria feito nada, ele estava na casa dele, como ele falou, o celular bateu, estava na casa dele. A polícia, como estava ali conversando com o Kamel, eles viram que ele tinha vários amigos e começaram a conversar com os amigos para saber realmente se ele é um cara bacana, que ele não tem perfil de assassino, nada, né? Mas às vezes a polícia se engana e começaram a falar com alguns amigos. Teve um amigo que ficou meio assim com medo e decidiu abrir logo o jogo e falar a verdade, o que ele estava sabendo no atual momento. Ele falou assim que no dia que aconteceu esse crime, né, que a polícia estava perguntando, ele falou, olha, eu achei estranho porque nesse dia 12 aí, ele pediu pra eu vir aqui na casa dele, né, o Kamel, e eu fiquei aqui e ele me deixou com o celular dele. Falou, olha, vai mandando mensagem em rede social e manda mensagem pra Linda de vez em quando. Só pra você fazer esse favor pra mim que eu vou fazer um negócio, mas meu celular tem que estar aqui. Desse amigo dele, chamado Murad, ele falou isso pra polícia. A polícia já falou, opa, ele não tava na casa dele, então. Ele deixou o celular com o amigo dele, pro amigo dele fazer ali de conta que era o celular do Kamel na casa do Kamel. Só que não era isso não. Aí a polícia já tendo essas informações, o Kamel ainda lá no interrogatório, a polícia conseguiu rapidinho um papel para eles vasculharem o carro do Kamel, para saber se tinha mais alguma prova, alguma coisa. E no interrogatório a polícia pressionada, ele não falava nada. Não abriu o jogo. A polícia vasculhou o carro do Kamel e eles encontraram um papel escrito o nome do Ixen, o número da placa do carro, o tipo do carro, tinha uma foto do Ixen e o endereço da casa dele. Parecia que alguém tinha dado essa folha para ele ter ido executar um serviço, tirar a vida do Ixen. E aí a polícia falou, poxa, o cara não estava em casa, mentiu. E agora a gente encontra essa folha? Tá estranho. Com essas duas pistas em mãos, a polícia confrontou o Kamel que estava lá no interrogatório. Ele falou, pô, cara, você falou que o celular estava lá na sua casa, mas estava realmente, mas você não estava lá não. Quem estava lá era seu amigo mandando mensagem, que a gente já tá sabendo, tem a confissão dele aqui. E outra, que papel é esse aqui com todas as informações do Ixen? Aí ele já não sabia o que fazer, já fazia algumas horas que ele estava ali no interrogatório, ele falou, olha, sinceramente, eu matei sim o Ixen, mas eu matei porque eu estava protegendo a Linda. A Linda, ela contou pra mim que ele era muito violento, batia sempre nela e tava quase tirando a vida dos filhos, porque ele era muito agressivo. Ele falou que ele ia queimar aquelas crianças vivas e eu, pra ajudar, eu tive que tirar a vida dele pra proteger a Linda e as crianças.
A polícia já tendo ali a confissão, sabendo que sim, ele tinha dado tiro no Ixen e a causa, eles foram interrogar mais uma vez a Lindá, porque em nenhum momento a Lindá falou de violência por parte do marido. Tava muito estranho. E todos os amigos interrogados, os vizinhos, ninguém falou de violência. O cara era do bem. Então, conversando com a Linda, ela deu a versão dela dizendo que este amante Kamel, ele era muito possessivo, ciumento, e ela queria terminar com ele, tanto é que ela não queria mais ver esse cara na vida dela, mas ela não estava conseguindo. Então, na cabeça dela, ela achava que ele queria sim executar o marido dela, que não tinha nada de agressivo. Ela confirmou para a polícia que ele não era agressivo e disse que quem era agressivo, chato e ficava atrás dela era esse amante, o Kamel. Então, estava totalmente errada a versão dele. A irmã do Ixen, ela se chamava Fatia, ela foi conversar com a polícia, foi pro interrogatório também, e ela disse que a família inteira do lado do Ixen, eles estavam chocados em saber que a Lindá tinha um amante, porque para eles ela era a pessoa perfeita, a mãe perfeita, a nora perfeita, cunhada perfeita, gente boa, não tava entendendo, como assim ela tem um amante, não dá para entender. Só que daí a Fatia, ela começou a ligar algumas coisas que aconteceram ao longo do relacionamento do irmão com a Lindá. Ela falou, olha, eu acho que a Lindá, ela estava assim querendo tirar a vida do meu irmão, o Ixen. Eu acho que foi ela ou ela mandou alguém fazer isso, porque vocês já acharam um cara aí. Porque algum tempo atrás, já tem alguns meses, o meu irmão ele foi internado e estava muito mal, fizeram todos os exames e o resultado foi envenenamento por inseticida. E ela falou, tenho certeza que foi ela tentando tirar a vida do meu irmão, porque eu não sei, meu irmão não é rico, meu irmão não tem bens, não dá para entender. E outra, ela é muito mentirosa, ela já contou muita mentira pra nossa família, que a gente começou a ligar os pontos e ver. Uma vez ela falou que tinha câncer, daí foi passando o tempo, todo mundo querendo ajudar, do nada sumiu. Ela já falou pra gente que tava grávida e do nada perdeu o bebê. Então a gente começou a ligar os pontos depois aí desse choque do amante, a gente viu que ela enganou a gente o tempo inteiro e a gente foi trouxa de acreditar nessa mulher. Ela é muito mentirosa, ela conta muita mentira e ela sabe manipular muito bem. A polícia continuou então as investigações e decidiu focar um pouquinho mais na Lindá, porque parecia que ela tinha ali a bundinha meia suja, né? Não estava muito bem ali na história. Então o que aconteceu? A polícia descobriu que ela não tinha só o Kamel de amante, ela tinha um outro cara. E esse outro cara era como se fosse seu amante mimado. Ela fazia tudo por esse cara. Levava ele para viajar, pagava hotel, restaurante caro, presentinho, mimo. Tudo isso com o dinheiro da família, com o dinheiro dela e do Ixen. Ela sempre falava pro Ixen que ela ia final de semana trabalhar, que ela tinha que fazer várias coisas, mas não era nada disso não. Ela ia fazer festinha e curtir a vida dela com um amante. Olha que mulher louca. Eu falo que ela é uma mulher louca porque ter uma vida só já é muito difícil. Ela tinha 3 vidas, 4 vidas diferentes. Uma vida com o amante Kamel, tinha uma outra vida com o amante lá, uma vida com o marido dela, uma outra vida que era pra sociedade, mãe bonitona, cunhada legal, nora. Era muito louca essa mulher, muito manipuladora. A irmã do Ixen, a Fatia, ela não desistia. Ela sempre ia na polícia e falava, gente, essa mulher tem alguma coisa, essa mulher tem alguma coisa. E a polícia falava pra ela, a gente não tem provas concretas, a gente não pode fazer nada. E ela não desistia, não desistia. Sempre ia lá, falava. E eles não podiam fazer nada e a Lindá tava soltona, curtindo a vida dela do jeito que ela queria. Quem ajudou pra caramba nas investigações foi o assassino, o Kamel. Ele percebendo que a Lindá falou que ele era o louco da história, que ele era o possessivo, que o marido dela não era nada agressivo, e ele sabendo que ela tinha um segundo amante, que ele não era exclusivo, a casa dele assim caiu. Ele falou, poxa, eu fui o trouxa da história. Então em fevereiro de 2012 ele decidiu falar com a polícia para estar mudando o depoimento dele. Ele deixou bem claro que ele fez tudo o que ele fez, pois ele foi manipulado pela Lindá. Ela falou sim que o marido era muito agressivo com ela e com os filhos e que ela estava percebendo que ela ia morrer um dia porque ele ia espancar ela, fazer alguma coisa de mal para ela e para os filhos. Ele, querendo ajudar, ele tirou a vida. Ele deixou claro para a polícia que a Lindá, ela insistiu demais. E ele só tinha uma solução, que era eliminar o Ixen. Nessa hora, ele chorou demais, porque ele viu, poxa, eu matei um cara do bem por causa de uma mulher que não vale nada, vamos dizer assim. Eu matei um cara do bem, um pai de família trabalhador, porque eu tava cego de amor, eu fui trouxa da história, mas o cara, ele não merecia isso. Ele ficou assim, desolado, super triste, mas ele não podia fazer mais nada. O Kamel, ele contou para a polícia que a Lindá, ela premeditou
tudo. Foi ela que tinha escrito aquele papelzinho que eles encontraram dentro do carro dele, com o nome, o endereço dele, o carro. Foi ela que falou pra ele a hora que ele estava descendo a escada ali do apartamento dele, a hora que ele podia chegar ali para estar executando o plano maligno dos dois. E deixou bem claro pra polícia que ela premeditou e organizou tudo, tudo, tudo. É claro que no dia seguinte, a Linda, ela foi presa e ficou no interrogatório. E ela negava do início ao fim. Falava que o Kamel era louco, que ele era possessivo e que ela não sabia de nada. O marido dela não era nada violento, ela não tinha premeditado nada. Só que a polícia começou a olhar o computador dela e pegar o bilhetinho que tinha escrito as informações do Hichem. Eles viram que no bilhetinho a letra era exatamente igual à letra dela. Então, realmente, ela tinha escrito isso. E olhando o histórico do computador, eles viram que ela pesquisou por quantos anos de prisão uma pessoa pega, se o crime é um crime passional. E perguntaram pra ela e ela falava, não, eu pesquisei pra saber quanto tempo que o Kamel ele ia ficar preso porque ele cometeu um crime passional, tal e coisa. Ela tinha resposta pra tudo, 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 tudo. Quando perguntaram, mas poxa, você escreveu essas informações aqui, era pra ele vir e realmente tirar a vida do seu marido. Ela falava, não, um dia eu tava dentro do carro do Kamel, que era meu amante mesmo, eu escrevi umas anotações rápidas, porque me ligaram, eu tinha que anotar as informações, é por isso, aí eu deixei lá no carro dele, eu esqueci. Ela tinha resposta pra tudo, mas mesmo tendo resposta pra tudo, ela ficou presa esperando um julgamento, porque todas as provas apontaram pra ela. Uma coisa que deixou a polícia assim bem contraditória, sem saber muito o que fazer, é que não tinha um porquê desse crime. Não tinham bens, não tinham dinheiro, não tinham a guarda dos filhos. A Linda, ela simplesmente não gostava mais desse marido e ela decidiu então executar esse plano aí horrível para estar tirando a vida dele. O julgamento aconteceu em março de 2015. Quando a Linda ela entrou para ser julgada, parecia que ela estava super assim, à vontade na casa dela, ou entrando num programa de auditório, que ela entrou dando tchau pro pessoal, mandando beijo, fazendo assim, sabe? E quando ela estava sendo interrogada, ela falava, eu não fiz nada, eu não sei de nada, não premeditei nada, o Kamel é o mentiroso da história, eu não sei de nada. E quando falaram com o Kamel, ele confessou tudo, falou que realmente ele foi trouxa, ele estava apaixonado, cego, e ele pensou que ele ia ajudar uma pessoa, livrando ela de um monstro terrível que fazia muita violência doméstica com ela. Não era nada disso. Então ele realmente soube ali, confessou para todo mundo, sim, eu fui trouxa da história, eu tirei a vida de um cara bom por causa dessa mulher horrível aqui, mas ela premeditou tudo e ela me usou, ela me manipulou. O resultado saiu da pena dos dois. A Linda ela pegou 25 anos por premeditação do assassinato do marido e o Kamel ele pegou 22 anos pelo assassinato. Na hora que todo mundo ouviu essa pena, a galera que estava no julgamento, todo mundo se levantou e aplaudiu. Todo mundo ficou muito feliz com essa pena, porque foi uma pena alta para as penas aqui da França. Claro que a Linda ela não queria não ficar na cadeia, ela pediu um segundo julgamento. Alguns meses depois aconteceu um segundo julgamento e ela também pegou uma pena alta. A pena dela infelizmente mudou, aqui ela não pegou 25 anos, mas ela pegou 20 anos de prisão fechada. A pena do Kamel ela não mudou. Atualmente, ela está presa, a família do Hichem, eles são contentes com essa pena, porque como eu já falei aqui, é uma pena pesada para a França. Quem mais sofre com essa situação são os filhos, as crianças inocentes, porque agora eles não têm nem o pai nem a mãe, e eles são criados aí pelos familiares, os tios, os avós. Tudo isso, minha gente, essa moça fez porque simplesmente ela não gostava mais do cara. Não era mais fácil sentar e conversar? Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir e ficar em alerta. A gente nunca sabe o que a pessoa tem na cabeça. Às vezes a gente quer ajudar, às vezes você acha que tá fazendo uma boa coisa, que foi o caso do Kamel, mas você está sendo manipulado. Então, às vezes a gente tem que saber ser neutro na situação, cada um com seus problemas. Às vezes parece ser egoísmo a gente falar ema, cada um com seus problemas. Mas às vezes é o melhor a ser feito, porque você nunca sabe qual é a realidade das coisas nas casas das pessoas. Então é isso, cuide da sua segurança, um grande abraço e até o próximo vídeo.